especial hoje. Menina, gente, né? Olá, família do YouTube, tudo buenos? Gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção que a minha mãe tá aqui. Eu já mostrei no canal que ela ia estar aqui pro parto da minha filha, que eu já tivemos. Querem ver? Vamos lá, ela. Alguns aqui. Essa é a ela. Olha, linda. Ai, que gostosa. Você é muito perfeita. Então, agora a gente tá no 5º dia, eu acho. Hoje é dia 15. Então, 5 dias, gente. Eu já mencionei também tantas vezes como a minha mãe é a melhor cozinheira do mundo. Ela é muito maravilhosa. Então, vai ter várias receitas que, enquanto ela estiver aqui comigo, eu vou tentar pegar os máximos de receitas pra vocês, porque, sério, vocês vão ficar surpreendidos. É muito incrível. Tudo que eu sei fazer, eu aprendi com ela. Uma dessas receitas que ela tem feito bastante enquanto ela tá aqui, que a gente ama muito, e eu nunca fiz antes. Soufflé hoje. Esse do festival do soufflé aqui, né? Tantos soufflés que a gente tem feito. Porque é legal que você pode usar os ingredientes que você já usou pra outras receitas, aí você pode meter, né? Tipo, tudo que sobra. Aí você pode fazer esse que a gente vai fazer, qualquer sobra de carne, de frango, de presunto, de qualquer coisa. Então é perfeito pra você que só tem aquele pouquinho na geladeira, você não sabe o que fazer. A gente vai mostrar um soufflézinho muito legal. E é bem saudável, né? Dependendo dos ingredientes. Esse, por exemplo, né, Pri, nós vamos fazer de... delícia! Nossa, mentiroso, não tem noção. Eu vou chorar de alegria. Vai?
Come uns pedacinhos. Nossa, sério, eu tenho que comer mais coisa. Muito gostoso. Não vai? Olá, gente! Chegamos na minha parte favorita, predileta, do nosso boca a boca, né? Esse quadro onde faz uma receitinha e aí um papo sobre romance, coisas do naipe. Não sei nem falar. Porque às vezes a gente fala sobre coisas de casadas e às vezes a gente fala sobre a vida romântica antes de casada também. Hoje eu tô com minha mãe, né? Minha melhor amiga, como vocês viram nessa receita, ela sabe de muita coisa, não só na cozinha, ela me vira. Eu tenho aprendido muito com ela também. Tudo que eu sei, eu realmente aprendi com minha mãe. Verdade, ela é a maior inspiração pra mim. Em termos de mulher de Deus, de mãe, de esposa, de todo esse assunto romântico, ela me ensinou tudo. Então eu sinto muito feliz e honrada em poder compartilhar um pouquinho dela aqui com vocês. Eu tava pensando o que seria legal pra compartilhar primeiro. E a realidade, sério, os meus pais são a história de amor que eu mais me inspiro, que mais me ensinou, que mais, assim, uma inspiração pra mim como casada também. Então eu achei que seria legal minha mãe compartilhar a história dela, contar a história dela. Ai, amei. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não fiz as coisas da maneira certa, então talvez eu não vou ter aquele casamento dos sonhos, eu não vou ter aquela família dos sonhos. Primeiro, assim, a gente sabe que não existe uma família perfeita. Todos nós estamos crescendo e aprendendo. Eu olho pra minha vida e vejo, poxa, quantas coisas eu fiz que não foram certas, quantas coisas que eu fiz que foram certas. Então eu acho que a gente tem que aprender com a história mesmo, né? O Abe e eu, antes de nós nos conhecermos, nós já tínhamos tido outros relacionamentos, namorado com outras pessoas, mas interessante, tinha algo muito forte na minha cabeça. Eu tinha delimitado algumas estacas, assim, que marcaram a minha vida. Mesmo que eu não era cristã, né? Eu era bem católica e eu acho que até o fato das freiras, porque eu sempre estudei em colégio de freiras e tudo, as freiras sempre levavam a gente lá fazer oração para Maria, né, e tudo. E a Maria acabava que ela me inspirou muito, aquela coisa da virgindade e tudo. Então eu coloquei alguns marcos na minha vida que foram extremamente importantes. Um desses marcos era que eu tinha bem claro na minha cabeça que eu não ia me entregar para nenhum homem. Quando eu casar, eu quero realmente ser esse é o primeiro homem que eu me entrego completamente, meu corpo e tudo. Eu sei que essa realidade às vezes não é a sua realidade, mas Deus é tão incrível que Ele escreve a nossa história de maneira tão incrível, apaga o nosso passado, né? A Bíblia fala que Ele esquece do nosso passado. Então seja lá o que você tenha feito, as suas decisões que você está tomando hoje vão influenciar a sua vida futura. Então acaba que a nossa vida é um plantio, começa a escolher agora, você pode escolher agora. E naquela época eu fiz essa escolha, eu falei, eu não vou ter relação com nenhum homem, não que os rapazes, né, assim, não jogavam verde para tentar ver se eu caía e tudo, mas era uma coisa muito clara. Então eu acho que nós temos que ter decisões claras, marcos claros nas nossas vidas, de coisas que nós vamos e não vamos fazer. Eu sempre pensava assim, olha, se um cara, ele tá querendo ter relação comigo, antes de casar, pra mim já era bem claro, esse cara não gosta de mim. Ele só tá querendo usar o meu corpo e ele não realmente gosta de mim e eu não vou querer um cara desse. Namorei vários rapazes, eu sempre fui muito comunicativa, então assim, o jeito comunicativo acaba atraindo pessoas, mas aí depois eu entreguei a minha vida pra Jesus completamente, né? Mesmo depois de entregar a minha vida pra Jesus, ainda namorei os outros na igreja, né? Até que eu cheguei a um ponto que eu falei, Deus... E isso não é errado também, namorar as gays? Não, e assim, era até rapazes que também eles falavam que a gente ia casar, papapá, mas aí via algumas características neles que eu pensava, ai, não vai dar certo comigo, então acabava terminando e tal. Aí eu, tipo, cansei, eu falei, não vou mais namorar por namorar, eu vou realmente namorar com aquela pessoa que eu realmente vejo que tem possibilidade, que eu quero realmente casar. E aí foi quando, né, assim, foi muito interessante, porque eu era muito nova, mas Deus me falou, assim, que o Abe ia ser meu marido. E eu pensei, quando eu sentei, eu vi ele na igreja, Deus falou pra mim, ele vai ser seu marido. Eu pensei, mas eu não quero casar, né? Eu não tava nem pensando em casar e tudo, mas não fiquei com aquilo no meu coração. Pelo contrário, eu até, assim, evitava muito, porque o seu pai, o Abe, ele era cantor de rock, né? Ele tinha um V8, uma Maverick. Era uma cidade pequena, então eram muitas meninas que gostavam dele, muitas. E todas as meninas babando, e eu pensei, eu não vou ser mais uma dessas.
Então eu acabava assim evitando mais de estar assim atrás dele e tal, mas eu era sempre muito legal, assim, sempre eu procurava ser bem legal com todas as pessoas. Eu acho que essa segurança que a gente tem em Deus, eu acho que isso é a principal coisa. Quando a gente tem essa segurança em Deus, faz toda a diferença. Eu queria agradar Jesus, não importava se eu ia ficar solteira, casada, o que eu mais queria era agradar Jesus, e eu concentrei em realmente cultivar um relacionamento com Deus, que eu acho que fez toda a diferença na minha vida, de falar com Deus. E claro que pensamentos vinham, né, na minha cabeça sobre namorar isso, mas eu pensava, não, eu vou concentrar em buscar Deus, e aquilo que Deus me falar eu vou realmente obedecer. E fez toda a diferença. Eu acho que às vezes a gente olha uma família e vê, nossa, estão tão felizes, mas começou com um passozinho bem pequeno, com uma decisãozinha bem pequena, né? Eu vou começar a tirar tempo com Deus, eu vou começar a ouvir Deus, começar a guardar o meu corpo. Não é cheio de regras, eu acho que isso aí, né? Tem que partir da pessoa, né? Não por, tipo, obrigação de alguém por fora da vida dela. Assim. Ser amigas, eu acho que a amizade, eu acho que é extremamente importante a gente ter muitos amigos, porque quando a gente tem amigos e não tem um compromisso com aqueles amigos no sentido assim de romântico, você é o que você é, você não tenta aparecer uma tudo coisa... rosas e belas. Tipo, né, você é o que você é, e eu acho que isso acaba nos ajudando a crescer em Deus. E então a senhora começou a virar mais amiga do papai primeiro, e mesmo tipo assim, que todas as meninas iam atrás dele, você só era legal com ele, mas não dava mole. Então, eu era bem legal com ele e tal, mas falando a verdade, às vezes eu não era tão assim, porque fazia difícil. E ele começou a me tratar diferente das outras moças. E ele era meio assim, flertador, Ele né? era meio galã, assim. Aí eu pensei assim, eita, ele abria a porta do carro, era todo gentil e papapá, aquela coisa toda, né? Eu pensei, nossa, esse cara vai fazer eu ficar gostando dele, aí depois ele vai namorar com outra menina e eu vou ficar na rua da amargura chorando. Falei, não, vou quebrar, vou cortar logo isso. Então eu chamei ele pra uma conversa, eu falei pra ele, eu queria falar com você e tal. E eu falei, assim, abri o jogo, né? Porque eu achei que ele tava muito exagerado, assim, diferente do que ele era com as outras meninas. E eu falei pra ele, eu falei, olha, quem não gosta de ser tratada bem, quem não gosta de toda essa gentileza, é óbvio que eu gosto. Eu falei, mas eu não acho isso certo, porque a gente não tem nada, não tem por que você me tratar diferente. Isso já foi quantos anos de amizade, assim? Foi depois da gente ter já uns 3, 4 anos. Você já se conheceu bem, não era assim, você vindo do nada falando... Não, a gente já se conhecia bem. Uma coisa que eu também fiz, que eu acho que foi muito legal, eu me envolvia muito nas coisas da igreja. Eu me envolvia, assim, com trabalho com adolescentes, né? Eu me envolvia com trabalho com jovens. Eu sempre estava envolvida com as coisas da igreja. Eu lembro que, assim, às vezes, quando a gente não se envolve muito fácil de ficar deitado na cama, coloca uma música, fica pensando no fulano, assim, aquela coisa, você fica viajando, né, e tudo. Mas quando você tá bem envolvida, então eu acho que, assim... Você se ocupa, né? Ocupa. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que eu fui chamada. Começa a servir que você vai encontrar aquilo que você foi chamado. Então eu acho que assim, se envolver na igreja, eu acho que é extremamente importante você estar com pessoas que são envolvidas também, né? Porque eu queria um cara que era envolvido nas coisas de Deus, mas eu não ia ter um cara que era envolvido nas coisas de Deus e eu não sendo envolvido nas coisas de Deus, né? Mas não era por isso que eu me envolvia. Eu me envolvia porque eu amava mesmo a Deus e eu queria agradar a Deus mesmo, né? Mas faz todo sentido isso aí, que às vezes a gente fica querendo alguma coisa de alguém, tipo, no futuro relacionamento, mas a gente nem tá vivendo isso pra gente, né? E tipo assim, eu queria um cara inteligente e tal, então estudava também, né? E vai nesses lugares onde tem caras inteligentes, né? Com certeza. Entra numa universidade, tenta, tipo, aparecer na biblioteca, mas se arruma, né? Se arruma. Mas aí tá, e essa conversa? Você não terminou? Então, aí eu falei pra ele, né? Só que ele já tava agindo assim, porque ele tinha conversado, acho que com o Lucas, que era o líder dele, o irmão dele, né? E assim, ele também tava cansado de tantos relacionamentos e assim, de dar atenção pras meninas, as meninas se apaixonavam por ele e tal. E ele conversou com o Lucas e ele tinha falado, Lucas, me ajuda, eu não quero ser esse tipo de cara que fica assim, quebrando o coração das meninas. Então, quando ele falou sobre mim, o Lucas falou, não, tudo bem, então você... O Lucas tinha uma pergunta interessante, ele falava assim, você sabe porque sabe que tem possibilidade dela ser sua esposa? Então, quando ele foi falar sobre mim, ele falou, olha, Lucas, essa aí eu sei porque sei que realmente essa é uma grande possibilidade de ser minha esposa. E o Lucas falou, então tudo bem, então continua assim, sendo mais legal e tudo, né? Então acabou que, quando eu falei isso pra ele falou, não, Andréia, porque eu tenho uma convicção, assim, eu tô orando, você é realmente uma pessoa que eu gosto e tal. Aí eu fiquei calada, né? Fiquei assim, né? Por dentro eu tava...
Mas também não dei bandeira, né? Fiquei assim olhando pra ele, né? E ele olhou pra mim e falou, e você, né? Aí eu falei, não, tudo bem e tal, né? Aí nós começamos já, tipo, sabendo que um gostava do outro, né? Mas nada oficial. Aí a gente era bem legal todo o tempo, porque a gente já, tipo assim, a gente tá orando, né? Quem sabe é ele, quem sabe é ela e tudo, né? Aí não demorou muito tempo, não. Não, porque, tipo, aí a gente já sabia e tal. Foi namorar um ano, namoraram, e aí 9 meses noivados. Noivados e tudo, preparando tudo pro casamento, né? Mas foi uma benção mesmo. Gente, eles são o casal mais lindo, é sério. E crescendo, tipo, nesse ambiente, me deu super... Eu já falei sobre isso até em outros vídeos, mas me dava super certeza que era possível ter um casamento feliz. E não era uma coisa assim, em frente a gente eles não brigavam, mas eles estavam chateados. Não, eu via eles conversando e via eles discutindo coisas, mas era sempre com tanto amor e respeito. E isso abriu meus olhos pra acreditar desde pequena que era possível casar feliz e ser feliz no casamento, né? Eu acho que muita gente não vê isso em casa e acha que é impossível, que nunca existe. Tipo, não existe em nenhum outro lugar, né? Por exemplo, eu vim de uma família que não era uma família estruturada, era uma família super desestruturadas, assim, meus pais brigavam muito, tinha muitas situações, eu presenciei muitas coisas, então eu tinha tudo pra não acreditar, né? Tipo, que casamento ia ser uma bênção. Mas essa coisa de buscar Deus, de se envolver, de ouvir a palavra de Deus, cresceu em mim, brotou em mim uma semente. Deus colocou essa semente que seria possível, né? Assim, que eu poderia ter uma família feliz. Eu tinha vários fatores que eram, tipo, fatores que eram... Não favoreciam o engano, assim. Eu morava em Santarém, lá no Pará, era uma cidade, assim, imagine naquela época, né, 50 anos atrás, né, já era uma cidade, assim, bem do interior. No Brasil, as pessoas desprezavam, agora não, né, mas antes as pessoas desprezavam as pessoas da Amazônia, né, achava que era um monte de índio, né, então, assim, eu lembro que quando o Abe até começou a gostar de mim e tal, tinha uma moça que morava no Canadá, que era filha do industrial, uma moça super rica e tal, e o meu tio, ele ficava brincando comigo, ele falava, você acha que ele vai gostar de você? Tipo, você acha que ele vai trocar a filha do industrial? Que ela ia pra lá visitar ele. Nossa, ela ia pra lá, levava caixas de coisas e presentes, e o pai dela super rico, ela doida pra casar com ele, entendeu? Então eu falava, vamos ver, tá? Tipo, vamos ver o que Deus vai fazer, né? Então eu comecei a acreditar, Deus tem o melhor pra mim, Deus tem algo tremendo pra mim. E eu comecei a acreditar. E a senhora sabia que se não fosse meu pai, Deus tinha alguém melhor pra você também, com certeza. Mas graças a Deus, eles foram os melhores pra um do outro. Sabia, eu confiava que Deus estava guiando, né? E não somente eu confiava, mas eu tomava decisões que demonstravam que eu estava confiando, né? Andando assim, nisso, andando, né? Obedecendo. É fácil alguém falar que acredita em tudo isso, mas não viver isso na prática, né? Não colocar em prática. Gente, isso pra mim era uma das grandes coisas, porque como é que realmente, se eu tenho Jesus no meu coração, eu vou demonstrar na minha vida, né? A minha vida vai ser um reflexo. Se a minha vida não tá sendo um reflexo, eu preciso de mais Jesus. Às vezes as pessoas trabalham, vamos parar esse comportamento, vamos parar de fazer isso. Não, se encha mais de Jesus, que não é aquela coisa de fora pra dentro, mas é de dentro pra fora. Você começa a viver realmente Jesus, né? E mesmo depois que eu comecei a namorar com o Abe, teve muitas áreas na minha vida que foi preciso trabalhar, né? Muitos ajustes no nosso casamento também, muitos ajustes no começo, assim, muitas coisas que, né, a gente tinha que conversar e ajustar e podar aqui e arrancar esse matinho daqui. Não é assim, automático, pronto, todo mundo perfeito, né? Eu não era uma pessoa de revelar muito meus sentimentos, então às vezes eu tava meio triste com ele, e aí ele perguntava alguma coisa, eu falava, não, tá tudo bem, né? Aí ele falava, mas tem alguma coisa? Eu falava, não, nada. Até que eu ficava histórica, né? Lembrando de todas as coisas, não era histérica, era histórica, eu lembrava de todas as coisas e jogava em cima dele, e ele, amor, por que você não me falou e tal? Pai, porque... e tudo. Aí a gente foi, né, ajustando e um vai afiando o outro. Né? E isso é lindo, que isso faz vocês ficarem mais íntimos, né? Com certeza. Esses conflitos entre casal acaba unindo mais a gente. Com certeza, com certeza. Ai, gente, vocês estão vendo, né? Porque eu sou apaixonada por ela. Eu queria muito que ela compartilhasse essa história até pra dar esperança pra você que tá aí, que você talvez pense que sua família é desestruturada, que talvez você já viveu um relacionamento desestruturado, que é impossível você ter o seu final feliz. Não é, Deus tem um plano lindo pra sua vida. À medida que você vai entregando sua vida pra Ele, o desejo dele vai virando seu desejo. Então é óbvio que Ele quer
satisfazer isso. Ele quer o seu melhor, então eu acho que em vez da gente tentar viver dentro de regrinhas ou de algum padrão, realmente virar livre em Cristo, né? Pri, eu não sei qual é a idade do seu público e tudo, mas eu tô sentindo de falar. Às vezes tem pessoas que já vieram de casamentos desfeitos, sabe? Tipo assim, já moraram com um cara, já se relacionaram e tudo, agora tá na igreja. E você pensa assim, mas será que, olha, parece que tudo é tudo tão perfeitinho pra todo mundo, mas eu já vi toda quebrada do mundo. Jesus, a Bíblia fala que o pai dele era um carpinteiro, né? O pai aqui da terra, né? E esse carpinteiro, ele é um expert em pegar pedaços de madeiras deformados e transformar em coisas lindas. Então, assim, obras de arte. Sim, né? obras de arte. Não é o final da história de ninguém. Jesus sempre pode escrever uma nova história, sempre pode te dar um novo começo, sempre pode. Ele sonha, tem prazer de ver a gente feliz, né? Então, se você passou por tudo isso, não se desanime, né? Há esperança. É isso, muito bom. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Acho que nos próximos vídeos vocês ainda vão ver minha mãe, que eu ainda vou fazer vlogs, e ela vai estar aqui um mês comigo. Eu tô muito feliz. O tempo já tá passando, eu tô correndo. Mas eu tô muito feliz que ela tá aqui me ajudando com a Ilha. Tá sendo um tempo muito especial, incrível. Não sei como é que eu conseguiria sem ela, sério. Mas é isso. Um beijo. Você falou um queijo? Um queijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ai, muito bem.